O irmão já deve ter colocado na tela, né? Salmo 73. Amém? Quem não achou, tá aqui na tela, mas eu vou ficar na frente de vocês, viu, gente? Então, próxima vez, tragam Bíblia, tá? Tragam a Bíblia. Glória a Deus. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, as soberbas os finge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de qual bebe com avidez. Eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que esses são os ímpios, e sempre tranquilos aumenta suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração, e lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido, e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como são destruídos num instante. São totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás as imagens deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, e era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faça do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Glória a Deus. Pai, levantamos aqui novamente o clamor da oração, meu Pai. Nos prostramos diante de ti, meu Pai. Estamos aqui, Pai, para ouvir a sua palavra, para ouvir a sua verdade, meu Pai, pois ela nos molda diariamente. Pai, faça presença, que o seu Santo Espírito esteja aqui ministrando através de mim, Pai. Estamos aqui todos para receber de ti. Glória a Deus. Aleluia. Bom, irmão, a gente começou agora a ler o Salmo de Asaf. E antes de estudar os salmos escritos por ele, gostaria de estar passando com vocês algo sobre os salmos, né? Que Salmos é 150 capítulos, e ele é dividido em 5 livros. A gente tem os salmos do 1 ao 41, que são mais atribuídos a Davi, que foi Davi que escreveu a maioria. Depois a gente tem o livro 2, do 42 ao 72, que é Salmos dos filhos de Corá, e tem o Asaf e Davi também. No livro 3, que é de 73 a 89, que aí são os mais escritos por Asaf e os filhos de Corá. Depois a gente tem o livro 4 de Salmos, que é do capítulo 90 até o 106, que inicia com a oração de Moisés, né, que é o Salmos 90. Depois a gente, para finalizar, tem o livro 5 de Salmos, que é do 107 ao 150, que é mais a ênfase do 107 até o 150, é louvor, adoração e graças ao Senhor. Tá? E a gente tem também incluso nesse do 107 ao 150 os salmos mais longos, né, que é o Salmo 119. Amém? Então aqui agora eu vou iniciar com vocês, e a pergunta é, quem é Asaf? Quem é esse Asaf que escreveu esses salmos? Para a gente entender um pouco mais, eu vou pedir para o irmão abrir em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 4 e 5, por favor. Já foi, obrigado, viu? Davi designou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor.
para celebrarem, louvarem e exaltarem ao Senhor, Deus de Israel. Asaf era o chefe, Zacarias era o segundo, depois Jeiel, Semimarote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Com alaudes e harpas, porém Asaf fazia ressoar os símbolos. Depois a gente também em 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 30, que diz: Eis que esses levitas ministraram no ministério diante do santuário com cânticos, conforme a ordem de Davi, cada um conforme a sua função, para que o ministério seja contínuo. Depois, para finalizar, a gente tem 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 30. A gente tem aqui o capítulo 29, 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 30. Isso eu queria deixar bem claro com vocês, que isso aqui já é séculos depois de Asaf. Isso aqui é séculos depois de Davi. Asaf já estava morto, já tinha descansado. Que aqui o rei era o rei Ezequias. E o rei Ezequias e os oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles o fizeram com alegria e inclinando-se adoraram. Aqui a palavra vidente, quando a gente vem para a tradução do hebraico, os profetas eram chamados de videntes. Essa questão de vidente, quem era vidente, o Asaf era chamado de vidente, como um profeta. Então a gente tem essa questão do Asaf, quando ele ministrava o louvor, ele falava profecias, ele entregava profecias para as pessoas. E algo interessante para a gente entender no templo, quando os levitas eram chamados ali pela ordem de Davi, quando foi no templo, né? Mas antes já era o tabernáculo, porque não foi Davi que construiu, então antes era o tabernáculo ainda. Não tinha construção do templo. Quem construiu o templo foi Salomão. Então tinha ali o templo, o tabernáculo, dentro tinha a Arca da Aliança, ali dentro do Santos dos Santos, e eles ficavam no pátio ministrando o louvor. E as pessoas iam entrando no templo. E eles ali estavam ministrando o louvor, ali do lado de fora, né? E isso é interessante para a gente entender essa questão, porque conforme a gente vai ver no texto depois, a gente vai ver o que acontece, por que eu estou dizendo isso para vocês, essas simples questões. Mas agora vamos para o texto, vamos expor o texto agora. Salmo 73, pode deixar aberto, Henrique, vamos estudar ele. Versículo 1. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Então aqui no versículo do 1 ao 3, a gente tem um fato muito interessante para a gente já analisar juntos, que é Asaf começa os salmos escrevendo: de fato, Deus é bom para com Israel. É o que a gente fala para a maioria das pessoas hoje em dia. Você precisa de Jesus. Jesus é a solução para os seus problemas. Na sua vida, esse problema que você está passando, você precisa de Jesus. Jesus pode te curar, Jesus pode te restaurar, Jesus pode te dar dignidade. Jesus é o caminho, pois assim Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Asaf começa com isso. De fato, Deus é bom com Israel, para com os de coração limpo. Mas no versículo 2 ele já deixa: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. É o verdadeiro, não sei se vocês já ouviram, mas é o verdadeiro cristão ou crente que diz: Deus é bom para você. Mas rapaz, para mim eu tô passando cada coisa, não tô tendo nem força. E olha, tá difícil a minha situação, viu? Minha situação tá danada mesmo, tá difícil. Porque não faz muito sentido para nós, como cristão, falar para alguém: olha, Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Mas se você virar para ele e falar assim: mas quanto a mim, porém, tem um empecilho, tem um problema. A pessoa vai olhar para você, vai olhar para mim, rapaz, esse Deus aí parece que não dá para mim não, ué. Se para você tá difícil, para mim já tá difícil, vai continuar difícil. De nada vai adiantar. Então a gente tem que entender essa questão do Asaf. Que ele dizia ali, ele pensou, né? Ele estava pensando, escrevendo o Salmo. Olha, de fato Deus é bom para com Israel. Porque Deus fez maravilhas desde o início dos tempos. A gente vê as maravilhas de Deus no Antigo Testamento.
os profetas anunciando, Deus livrando o exército, matando e o povo prosperando. Essas foram as maravilhas. Mas ele olha ali escrevendo e fala, olha, Deus é bom mesmo. Mas quanto a mim, porém, quase que eu me perdi. Quase que eu desviei. Eu que sou um chefe, eu que tenho que louvar a Deus, eu que tenho que chamar as pessoas no louvor, entrar, entregar de Deus para elas. Eu não estou sentindo Deus. Eu louvo aqui, profetizo através, eu não sei nem como é que ele profetizar, através da harpa ali, dos lírios dele. Vai profetizando ali para as pessoas, mas encontra mim. Eu não estou sentindo nada. Às vezes, muitas vezes, nossa vida é assim também, irmãos. A gente está ali jejuando, a gente está na palavra, está orando, está pedindo a Deus, está entregando, está buscando, e a gente não sente nada. Às vezes, nossa mente fica um vazio. A gente olha para o céu e fala, Senhor, o que está acontecendo comigo? E é nesse momento que a gente tem que mais perseverar, mais buscar. Não deixar a brecha para o inimigo trabalhar em nossa mente. Não deixar ele plantar a semente do mal em nós, nosso coração. Não deixar isso brotar em nosso coração. Porque se isso brota em nosso coração, essa mente, que essa voz da nossa mente, que a gente não está sentindo Deus, não está conseguindo sentir Deus, vai acontecer exatamente isso. A gente vai quase se resvalar os pés. Vamos desviar os passos. Vamos sair do caminho. Vamos acabar caindo. Mas no versículo 3 ele disse, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Aqui a gente vê a sinceridade do irmão Asaf, de trazer a público esse salmo, escrever sobre isso para nós. Porque muitos de nós também pode ser que aconteça exatamente essa questão. A gente vê a prosperidade de alguém, a gente pode sentir inveja. A gente vê algo de alguém, a gente pode talvez sentir cobiça por aquilo. Sabe, de querer o que não é nosso, de sentir o que não é nosso, querer buscar o que não é nosso, saber que é errado, mas querer. É isso que aconteceu com ele. A inveja é ruim ou não, irmãos? A inveja é ruim. Não existe isso de inveja boa. Isso aí é o mundo que traz. Inveja boa. Onde já se viu inveja boa? Cobiça boa? Não existe, irmãos. E é isso que ele trouxe. Ele trouxe ali falando assim, eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Ele olhava para as pessoas ímpias que estavam ali, as pessoas que não seguiam a Deus, e via eles prosperando. Ele falava, por que eu não? Eu que louvo ao Senhor, eu que busco ao Senhor, eu que estou com o Senhor. Estou passando com dificuldades na minha vida. Mas ele nem está aí com as coisas de Deus. Olha o que ele tem, um carro do ano. Olha o que ele comprou, uma casa na praia. E eu aqui passando dificuldade com as minhas contas, com dívida, com problema financeiro, é prejuízo, é não sei o quê, é multa no trânsito, é tudo. Tudo incluso num pacote. Mas ele está feliz. Nem Deus ele tem, tá? Mas ele está feliz. Mas ele deixou claro que o problema dele quase se desviar foi esse. Olhar para os outros. Não olhar para Deus. Os olhares da gente, nossos olhares tem que estar em Cristo. Nas Escrituras. Não no próximo, não no outro. Porque, irmãos, é verdade ou não? A gente passa por dificuldade, todos nós passamos. Os ímpios também. Não são todos que estão prosperando. Tem pessoas que eu conheço, que têm dificuldade. E nem tem Deus, mas tem dificuldade. E tem uns que a gente conhece que não tem Deus e estão bem, estão sendo prósperos. E tanto também como cristão. Tem cristão que está sendo próspero, está prosperando e está tudo bem. A gente tem que se lembrar que a gente não é o centro. Nós não somos o centro. O centro é Cristo. Ele é o centro da nossa vida. E a gente tem que ver, entender também que muitas coisas que acontecem com nós é para nos moldar, para que a gente leve o nome de Cristo, que a gente exalte o nome de Cristo. Que a gente passe por dificuldade, mas a gente lembre quem que é Deus. Quem foi Deus na nossa vida. Onde Ele nos tirou. De onde saímos e onde iremos. É estar com Ele na glória. É isso que não podemos esquecer. E depois no versículo 4, ele continua. Para eles não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais.
nem são afligidos com os outros. Por isso as soberbas os fingem com colar, e a violência os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura do coração. Deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade. Falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumenta as suas riquezas. Então ele olhava para aquelas pessoas, para os ímpios, e via que eles falavam com a soberba: quem é Deus? Por acaso Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Pessoas que não eram mesmo, não seguiam o caminho, não obedeciam a Deus, não estavam nem aí para Deus, para que era a lei, os mandamentos de Deus. Vocês seguem, é problema de vocês, eu não estou nem aí com isso aí. Vocês vão à igreja? Problema de vocês. Vocês obedecem um Deus? Problema de vocês. Quantas pessoas nós vemos falar essas coisas? Dizer essas mesmas palavras? Quantos de nós, ao se converter, ao passar pelo meio da conversão, se começar a seguir os caminhos de Cristo, as pessoas, alguns olham para nós, vê a mudança e falam: vocês é maluco. Você tá louco, isso aí não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Tá doido? Não, irmão, não posso beber mais não, porque eu tenho problema com bebida. Bebida, eu não tenho controle sobre ela. Que isso, irmão? Só se vive uma vez. Bora beber. Não. Não podemos. Deus falou. Não podemos nos embriagar. Não, mas eu não tenho controle. Tem que parar. Não posso. Não, vamos. Você vai e cai. Aí esses amigos que estavam ali, que chamou vocês para beber, você acha que eles vão ajudar? Vão ficar tirando sarro, rindo. E a mente na sua cabeça, aquela voz falando: tá vendo? Você não consegue. É mais forte que você. Você não consegue, você não dá conta. E aí você fica naquele bloqueio na sua mente. Ó Senhor, e agora? Não consigo mesmo. E a gente não consegue, sem Cristo não conseguimos, irmãos. Esse é o ponto em nossa vida. Sem Ele não conseguimos. Sem Ele nós tem tudo para cair cada vez mais profundamente. Cada vez mais descer no mais baixo possível de nossas vidas. Sem Ele não conseguimos nada. Infelizmente essa é a verdade. É Ele que nos sustém com a sua mão direita. É o Espírito Santo de Deus que nos dá discernimento para muitas coisas em nossas vidas. Para muitas escolhas nossas. Porque se for nós escolher, nós vamos escolher pela carne, pelo desejo carnal. Foi assim desde o início, irmãos. E é assim até hoje, até nos dias de hoje. Até a volta de Cristo viveremos essas mesmas situações. Situações onde a gente vai olhar para as coisas e vão desejar as coisas, mesmo sabendo que não é o que Deus quer para nós. A gente vai estar isso por quê? Porque está na carne. A gente herdou o pecado de Adão, irmãos. Herdamos com a queda de Adão. E foi exatamente esse o ponto. Foi exatamente assim no início. E é até hoje. Mas aqui ele fala, eles zombam com maldade, falam da opressão com arrogância, abre a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles. É aquele tipo de pessoa do mundo, aqueles ímpios, que você está falando de Deus, aí chega ele falando da vida dele, não de Deus, falando contra Deus, e a outra pessoa olha para você, que você estava ali evangelizando ela, vê a tua vida, aí vê a do cara, o cara num carrão, o cara sem problema, o cara fala: mano, vou ouvir esse cristão não, vou ouvir esse cara falando de Deus não, vou ouvir esse cara aqui. É exatamente esse o ponto que Asaf pôs, que o seu povo se volta para eles, e tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles gostam disso, desejam isso. A nossa carne deseja isso, irmãos. Somos pecadores. Se nós não colocar isso em nossa mente, que a gente é seres caídos, sem a graça de Deus, se não estivermos com Cristo, somos exatamente esse tipo de pessoas.
Pessoas que têm desejo pelo mundo, que vivem pelo mundo, cobiçam o mundo. É esse o tipo de pessoas que somos em Cristo. Desejando o que a carne deseja. E eu já fui esse tipo de pessoas, irmãos, e falo com clareza para vocês, não tenho vergonha de dizer. Até ontem, no Encontro dos Homens, eu estava dizendo sobre isso. O quão avarento eu já fui. O quão cobiçador eu já fui. Até invejoso eu já fui. Mentiroso, aqui vocês já estão cansados de ouvir isso que eu sempre trago. Mas eu era essa pessoa. Vivia pelo mundo, queria as coisas do mundo, buscava as coisas do mundo. E quando eu me converti, foi um trabalho de Deus em minha vida, um trabalho de Cristo. Para eu entender, e o importante em nossas vidas é Ele, é seguir o caminho dEle. Não é fácil, irmãos, mas é o mais prazeroso em nossas vidas. É saber para onde vamos. Saber que aqui vamos viver talvez 80 anos, 70 anos, talvez nem tem pessoas aqui que nem vão viver isso mais, 70 anos. Como eu disse, às vezes eu falo, eu já estou na metade. Chegando nos 35, 70, então logo eu chego lá. Mas é saber que talvez muitos de nós não vão viver isso. Talvez muitos de nós, aconteça algo, a gente não sabe. A vida, como diz, a vida é um sopro. A vida está na mão de Deus, irmãos. A gente corre atrás do vento. Assim como Salomão escreveu em Eclesiastes. A gente fica correndo atrás do vento, irmão. É tudo vaidade. Não digo que você não tem que desejar isso, sabe, ser próspero para sua família, para cuidar da sua família. Não é isso, irmãos. É saber a quem que nós estamos dedicando mais tempo em nossas vidas. Com quem estamos passando mais tempo em nossas vidas. Quantos de nós têm dedicado tempo ao Senhor, a ouvir a voz do Senhor, a ler as Escrituras do Senhor? Quantos de nós têm batido no peito e falado, eu sou cristão? Eu tenho orgulho de ser cristão, de servir o meu Deus, de estar com Ele, e realmente servir a Ele, realmente dedicado mais tempo a Ele do que a vida nossa, do que os nossos desejos. Quantos de nós tem falhado nessa pequena parte de nossas vidas? E é onde Asaf olha e está vendo esse povo sendo próspero, falando contra Deus. Eles não temem, não tem temor neles. Versículo 13. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Olha o pensamento dele, ele olha para aquelas pessoas sendo prósperas, prosperando, e ele ali passando por tribulações, passando por momentos difíceis na mente dele. E ele fala, foi inútil. Com certeza, ele diz, com certeza foi inútil conservar o meu coração puro e lavar as minhas mãos na inocência, porque eu sirvo o Senhor, eu sou seu levita, eu te louvo todos os dias, é um mandamento que eu tenho que te louvar, tenho que fazer chegar nos corações das pessoas o louvor, e eu não estou sentindo nada, eu estou sentindo inveja dessas pessoas. Essas pessoas que não dedicam nada ao Senhor, essas pessoas que falam contra o Senhor. Com certeza foi inútil isso. Com certeza foi inútil tudo isso que eu estou passando. A gente tem que vigiar, irmãos. Sempre. Como diz o irmão Paulo para nós, vigiem e orem sem cessar. Sejam vigilantes quanto a isso. Algo que eu sempre comento, ontem eu comentei, que os irmãos fez umas perguntas, e eu falei, eu estou bem com Deus, não tem nenhum problema. Mas eu falei, eu vigio, porque a vida de um crente, às vezes, sem problema, é estranho, né, irmãos? Fala, pai, tem algo acontecendo, o inimigo está trabalhando, porque não é possível, deixa eu olhar, deixa eu perceber, onde está essa brecha aí? Porque o inimigo é astuto, irmãos, o inimigo está aqui desde a criação do mundo, ele conhece mais a Escritura que nós, ele usou as Escrituras com Jesus. Então deixa eu ver, tem alguma coisa acontecendo, que não é possível, não tem nenhum problema, não tô com nada. Vou ter que olhar isso direito, tá errado. Mas eu olhei, graças a Deus, não tem nada por enquanto. Mas né, sempre vem algo, glória a Deus por isso, para nos fortalecer. Mas é isso, a gente tem que estar sempre vigiante, sempre olhando para nós, tentando entender
Sabe, porque o inimigo trabalha dia e noite. Eles não dormem, irmãos. Se tem algo que eles têm ganância em fazer, é de levar nós para o inferno. Para eles, para o lugar deles. Porque o inferno foi criado para eles, irmãos. Deus não criou o inferno para os humanos. Mas infelizmente os humanos, que somos nós, está fazendo a vontade do diabo e não a de Deus. Muitos de nós estão seguindo os caminhos do diabo, a ganância do diabo, a soberba do diabo, e não a de Deus. Não o caminho de Deus, a obediência que Deus nos pede. Deus nos pede o quê? O que Paulo diz? Seja santo como eu fui. Sigam Cristo como eu sigo. Obedeça a Cristo como eu obedeço. Se santifique como eu santifico. Obedeça, meus irmãos. Aí muitos de nós é isso, tem um desejo por aquilo que é imoral. E se você quer conhecer um cristão de verdade, é simples. Principalmente nessa questão aqui. Um cristão, quando você vai falar com ele, quando ele é dono de algo, ele tem um trabalho, você tem que ver se ele vai passar a perna em você. Se ele for sincero e honesto, se ele for realmente um cristão, ele sabe que isso é errado. Cristão não passa o pé em ninguém não, irmãos. Cristão é honesto com o seu trabalho, é direito com o seu trabalho, é digno, tem dignidade. É isso que temos que ser. É assim que temos que ser. Ser honesto. Porque se a gente ensina o que Jesus trouxe para nós para ensinar, a gente tem que fazer, temos que obedecer, temos que viver. De que adianta eu falar para vocês de Cristo, falar do amor dele por todos nós, avisar vocês do caminho, que só existe dois, e não seguir? Palavras em vão. Infelizmente, essa é a verdade. Versículo 15. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. E só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Esses dois versículos, Asaf deixa claro que tudo isso que ele estava ali falando, escrevendo, ele estava pensando. A maioria das nossas batalhas, irmãos, não é fora, é dentro da nossa mente. As nossas maiores batalhas é com nós mesmos. É o que eu falo sempre. O seu inimigo é você mesmo. Quando eu olho para mim, eu falo, meu inimigo é eu mesmo. Eu sou a pessoa que eu tenho que matar diariamente. Eu tenho que morrer diariamente. Porque senão isso vai sair para fora. Isso começa aqui. Com Eva foi assim, irmãos. Quem não se lembra no início? Quando a serpente vem e jogou para ela as palavras, trouxe para ela na mente dela. Você será como Deus. Primeiro trabalhar na mente foi na mente dela. Ela olhou o fruto. A serpente disse. Ela pensou e imaginou o que seria depois disso. Eu serei dona de mim mesmo. Não terei outro homem mandando em mim. Eu serei o meu próprio Deus. Então começou aqui na mente. E é onde o diabo trabalha. É na nossa mente. Onde ele planta a sementinha do mal é na mente, irmãos. Não é fora. Fora vem depois. Depois quando já está ali dentro, já está aguado já. A sementinha já foi aguada, já está nascendo. Aí vem os problemas fora. Mas o primeiro problema é aqui na nossa mente. É onde a gente tem que mais vigiar. E é isso que Asaf disse. É isso que Asaf escreveu. E eu tiro o chapéu para ele, por ele ter sido sincero. Ele ter falado uma pessoa que tinha um cargo. A gente pode trazer isso para os nossos dias. Uma pessoa que louvava, um pastor que pregava. E foi sincero. Eu estou sentindo inveja. Eu estou com você, eu estou orando, eu estou pregando a palavra, eu estou louvando a Deus, mas no meu coração eu estou sentindo inveja. Essa foi a sinceridade dele, para com Deus. Quantos de nós tem sido sincero com Deus? Quantos de nós está passando por problemas, dificuldade, talvez desejando algo que não pode desejável, cobiçando algo que não se pode, querendo algo que Deus fala para não. E mesmo assim a gente demonstra o quê? Que estamos bem com Deus. Vem aqui e prega, vem aqui e louva, vem aqui e ora.
Temos que ser sinceros, irmãos. Deus está em todos os lugares. Deus nos conhece desde o ventre de nossas mães. Deus nos formou. Deus nos trouxe à vida. De nada adianta eu mentir para vocês, se Deus me conhece, se Deus me vê. Uma pergunta que o irmão fez ontem foi essa: quem é você quando não tem ninguém perto? Olha que pergunta profunda. Quem é você quando não tem ninguém perto? E a maioria do problema nosso é que a gente acha que a gente está sozinho. Muitos de nós imaginam que quando não tem ninguém perto está tudo bem. Estou livre agora. Mas não, Deus está presente, irmãos. E glória a Deus por isso. Glória a Ele. Ele está sempre vendo o que a gente está fazendo, o que a gente deixou de fazer, o que fizemos. Assim como eu já trouxe para vocês a questão de Herodes, quando Herodes foi e mandou matar as crianças, quando mandou matar porque ele queria matar Jesus ali, depois o anjo do Senhor vem e manda José, o pai de Jesus, levar ele para o Egito. E a gente fala, por que Deus não matou esse cara antes? Deus podia, não podia? Mas por quê? Porque no fim, Deus vai mostrar isso no julgamento. Você teve tempo. Eu te dei tempo para você se arrepender. Você não quis. Você quis seguir. Você quis fazer isso. Você buscou o mal e não a mim. É por isso que o mundo está esse caos, irmãos. Deus está dando tempo para as pessoas se arrepender do mal que estão fazendo. Deus está sendo misericordioso assim como Ele sempre foi. A sua misericórdia dura para sempre. É essa a misericórdia de Deus para conosco. Que a gente volte para Ele, que a gente se entregue a Ele, que a gente mate a gente mesmo e a gente vive para Ele. Que a gente possa carregar a nossa cruz e parar de vitimismo, parar com esse vitimismo, de olhar para as pessoas e falar, você está prosperando, eu não. Ah, mas é claro, né? Ela teve chance. Ah, ela estava no lugar certo, na hora certa. Ah, se fosse comigo também. Parar com isso, irmãos. Cada um está onde deveria estar. Parar de olhar para o próximo e olhar para você. A pessoa saiu, não saiu, ela não foi rica do nada. Ela não conseguiu isso que ela consegue do nada. Teve alguém que ajudou ela. Teve pessoas honestas que deu força para ela. Falou, você consegue, você pode. Pare de olhar para os outros, você consegue. Você está olhando essa riqueza, está olhando essa casa que ele comprou, esse carro que ele comprou, você também consegue. Basta buscar da forma certa. Parar de querer buscar as coisas da forma errada, passando a perna nos outros, derrubando os outros. De que adianta, irmãos, viver uma vida aqui de roubo, ladrão, de cobiça e ter tudo, mas não ter o mais importante que é Cristo Jesus? De que adianta isso, irmãos? É uma vida em vão. É o que eu disse aqui no início. Muitos de nós que estamos aqui hoje não temos nem 70 anos. Muitos de nós. A gente vai morrer, vai para onde, irmãos? Qual é o nosso caminho? Deus não quer mandar ninguém para chamas, para o lago de fogo. Mas nós estamos indo porque queremos. Nós estamos indo porque cobiçamos. Porque invejamos. E a gente nem se dá conta às vezes. E quando se dá, diz exatamente isso que os ímpios dizem aqui atrás. Como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Olha a soberba. Mas nós que estamos aqui, a gente conhece. A gente sabe. A gente entende. Amém. Por mais difícil que seja às vezes, irmão, entrega a Ele. Peça a Ele. Peça ao seu Santo Espírito. Me ajude, Senhor. Eu não consigo, mas me ajude. Eu quero, mas está difícil. Eu desejo você, mas está difícil. Eu preciso de você, Deus. Deus vai estar com vocês, irmãos. Basta pedir, basta buscar de coração puro. Ter essa vontade em vocês de querer que Deus esteja com vocês. Deus não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém. Aqui no versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Aqui no versículo 15 e 16, Asaf pensa. Desde o início ele está falando, pensando com ele mesmo, estou tendo inveja.
Eles estão prosperando, eu não, estou tendo tribulações na minha vida, estou passando por momentos difíceis. E aqui no 15:16 ele pensa, só de pensar isso, só de falar isso, eu já teria traído as gerações dos seus filhos. Eu não posso falar isso. Isso está só na minha mente. Eu não posso dizer isso. Mas no versículo 17 ele entra. Aonde ele entra? Na presença. Aonde todos nós deveríamos estar. Na presença de Deus. Aleluia. Ali era onde estava Deus. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. É isso que temos que saber, irmãos. Qual é o nosso fim? Qual é o nosso fim? A gente tem diversas diversões teológicas, não bíblicas. A Bíblia é clara. Mas teológica a gente tem diversas diversões. Onde tem pessoas que não acreditam no inferno. Não acreditam que algum vai para o inferno, alguém não vai. Tem gente que acredita que não perde a salvação e está tudo bem. Eu espero que você esteja certo. Mas se você estiver errado, irmão, e estiver vivendo uma vida banal, é para lá que você vai. Lembre-se disso. Se você acha que não perde a salvação, viva conforme Cristo Jesus viveu. Seja santo como Jesus foi. Seja obediente como Cristo foi. A gente acha que está passando por tribulações, por problemas. Olhe para Cristo, irmãos. Olhe para Ele nas Escrituras. Não olhe para mim, não olhe para o irmão, olhe para Ele. Olhe para a vida dele. Ele foi enviado para morrer por Deus, o Pai. Mas antes de morrer, ele passou por aflições. Foi perseguido. Quantas sinagogas que ele foi falar a verdade para os fariseus. Os fariseus os predejavam, jogavam pedra nele, tentavam matar ele. Até que chegou o momento onde houve um traidor. E ali sim estava escrito. Era para ser assim. E Jesus, ainda antes de ser morto, foi chicoteado, foi zombado, foi cuspido, foi despido. E a gente fala que ama Ele. Que amor a gente está demonstrando por Jesus. Que amor estamos tendo por Deus. A gente chora por migalhas, irmãos. A gente não está passando por nada. E espero bem que a gente não passe mesmo. Porque se a gente passar, muitos de nós não aguentaria. Negaria Ele no primeiro ato. Porque a gente tem que olhar para Ele. Mas a gente olha para Ele como? Bênção, milagres, maravilhas, andar no mar, sabe, fazer um aleijado andar, isso que eu quero. Mas quando Ele sendo perseguido, está repreendido. Não, de jeito nenhum. Eu não quero. Que isso? Sirva a Deus, sirva um Deus amor. Que isso? Eu passar por alguma coisa? Olha para o Filho de Deus, irmãos. Que a gente tem passado não é nada. Olhe para os nossos irmãos que foram martirizados, exceto João. Olhe para os apóstolos, irmãos. Tem uma vida mais proclamada, mais honrada que a deles. Que mesmo na morte glorificaram o nome de Deus, de Jesus. Olhem para o irmão Estevão. Ao morrer, dizia, sendo apedrejado por todos ali ao redor: perdoe, pois eles não sabem o que fazem. Eu vejo o céu aberto e vejo Jesus sentado à direita de Deus Pai. Aleluia. E hoje a gente passa por poucas coisas. Às vezes um irmão na rua, uma pessoa, não fala irmão, porque a pessoa te insulta e você já acha um absurdo. Imagina o irmão te jogando pedra, te expulsando dos lugares. É o que acontece em vários países ainda hoje, irmãos. A Síria, a gente está vendo as coisas na África. 7.000 cristãos mortos. 5.000 desaparecidos. Isso é perseguição. E vai continuar até a volta de Cristo, irmãos. Mas estamos aqui para proclamar e avisar vocês, nós estamos sendo avisados. Perseverem, perseverem. Porque a gente tem uma promessa. E a promessa é que Cristo Jesus virá. Ele vai vir buscar a igreja, os seus filhos. É isso que temos que pôr na nossa mente. Para onde vamos? Aonde queremos ir? Para Ele, com Ele. E temos que estar com Ele, irmãos. Desejar isso em nossas vidas, em nossas mentes. Parar de olhar para essas pessoas do mundo e olhar para Deus. Entrar no santuário dele e sentir Ele. Entender o quê? Descobrir qual seria o fim deles. 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição.
como são destruídos num instante. São totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares desprezarás as imagens deles. É exatamente isso. Asaf pensou desde o início, refletiu sobre aquela amargura que estava no coração dele. Depois que ele entra no santuário, ele age. Depois ele fala o quê? Entendi. Sube para onde eles vão. Eu vi o fim deles. E o fim deles é exatamente esse. O fim de quem não está com Deus é exatamente esse. É o caminho da perdição, irmãos. É o caminho da perdição. E se a Bíblia diz que existe só dois caminhos, céu e inferno, esses que não vai para o céu, vai para onde? Cabe a vocês, a nós, pensar sobre isso. Se a gente está vivendo o que Deus chamou nós para viver, ou se a gente está vivendo o que a carne quer que a gente viva. A gente está obedecendo a nós ou a carne. Qual é o maior desejo da nossa vida? É estar com Deus? Reinar com Deus? Ou viver a nossa carne, o nosso desejo carnais? Cobiçar, inveja, querer. Deus está acima de mim, mas até o meu querer. Deus está acima de tudo em minha vida, mas tem o meu desejo que é maior do que Deus vai entender. Deus deixou escrito, irmãos. É Ele. Ele não divide lugar. Deus é único. E Jesus deixou claro, aquele que busca riqueza e dinheiro, a perderá. Aquele que quer dinheiro, terá ele como um senhor em sua vida. E não pode ter dois senhores em sua vida. É o que Jesus disse sobre o dinheiro. E é o que mais tem acontecido nos nossos dias atuais. Temos nos perdido buscando dinheiro, esquecendo de quem deveríamos buscar, que é Deus. E se a gente busca Deus, sabe que através dele podemos alcançar o dinheiro, ter o dinheiro. Isso é uma bênção em nossas vidas, irmãos. Dinheiro não é uma maldição, mas em muitos irmãos, muitos cristãos, está sendo uma maldição. Porque eles não conseguem ter o domínio sobre isso. Eles têm o dinheiro como Senhor. Se perderam. E você não pode ter dois senhores. É a mesma coisa, irmão. Nós não podemos ter duas mulheres. Está errado. Ter dois senhores está errado também. Deus falou, eu sou único e soberano. O único Deus. Acabou. Deus, Jesus chamou o dinheiro de Senhor. Se você tem o dinheiro e Deus não tem. Ou é um ou é outro. Então você está tendo mais o dinheiro do que a Deus. É esse o exemplo que fica para nós, irmãos. E a gente tem que entender qual é o fim dessas pessoas que seguem esses caminhos. Versículo 21. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Aqui Asaf deixa claro para nós que eles estavam pensando aquilo antes de entrar no santuário, antes de estar na presença de Deus, antes de ter ali o encontro com Deus. E ele estava todo triste, invejoso. Eu estou com inveja desse povo, eu não sei, esse povo prospera mais que eu, esse povo tem bênção, esse povo tem as coisas, eu não tenho nada. Depois ele entra no santuário, vê o fim dessas pessoas, vê para onde elas vão, porque elas não têm Deus. Aí ele fica feliz, fala, eu entendi, Senhor. Por quê? Porque eu estava embrutecido e sem entendimento. Ele não tinha entendimento até então. Mas a partir do momento que ele entra na presença de Deus, Deus entrega para ele o entendimento, a sabedoria de Deus. Ele entende. Fala, eu tenho que estar com o Senhor. Eu estando com o Senhor está tudo bem. Isso vai ser para me fortalecer. Isso que eu estou passando é para me fortalecer, irmãos. Um exemplo mais magnífico que a gente tem, Jesus. Quando ele é mandado no deserto, para o deserto, para o Espírito Santo manda ele. O que acontece, irmãos? Ele é atentado por Satanás. Ele não é mandado no deserto para fazer já as bênçãos dele e tudo mais, as maravilhas dele, os milagres dele. Mas ele é mandado para ser tentado, por quê? Para ser fortalecido. E é isso que Deus nos manda às vezes. Nos manda aos covil dos leões. Para que a gente seja forte, firme, corajoso. Que a gente honre o nome dele. E Deus não dá um fardo maior do que aquele que cada um que está aqui possa carregar. Entenda isso, irmãos.
aquilo que você está passando na sua vida, aquele problema que você está passando na sua vida. Não fique dizendo, é do inimigo, porque talvez seja de Deus para a sua vida, para te fortalecer, para que vocês honrem o nome dele, porque ele é digno de toda honra e louvor e adoração, irmãos. É através dele, não através de nós. Ele manda isso para a gente ser fortalecido e o nome dele ser exaltado. Então não diga, talvez, os problemas que a gente passa, que está vindo do inimigo. Talvez é Deus nos forjando para problemas maiores que virão. Porque pode ser que venha, irmãos. Não estou dizendo que vai vir, mas pode ser. Tenta entender. Pergunte a você mesmo, pergunte a Deus. Deus, para que isso? Por que disso? O que devo aprender com isso? Pare de dizer, é o inimigo está trabalhando, o inimigo está com a brecha aí, isso é o que, o inimigo, tudo inimigo. Às vezes não, irmãos. Jesus foi mandado no deserto a ser tentado pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que a gente tem que entender. E aqui, Asaf, ele tem um entendimento. Porque ele entende que ele estava como um animal diante de Deus. Uma pessoa que louvava as pessoas ali no templo, estava ali no pátio louvando, as pessoas iam entrando, e ele louvando ali com harpa, ali, profetizando. E por dentro dele estava sentindo isso. Mas quando ele entra também com o povo, ali na presença de Deus, tudo muda. Tudo se refaz. Tudo se renova. Isso você tem que entender. Às vezes você está passando por tribulações na sua mente, por problemas. Descanse em Deus, irmão. Se prostre diante dele. Pare de reclamar da tua vida para alguém, para um X pessoa, porque vai ser 2 pessoas reclamando. Vá, se joelhe no seu quarto, fecha a porta, tranca e ore para Deus. Fale com ele sobre o seu problema. Agora a primeira coisa que acontece, alguma tragédia, alguma coisa na nossa vida, a primeira coisa é contar para alguém, né? Aconteceu isso comigo. Aí a pessoa fala, vou orar por você. Ore mesmo que tá difícil. Nossa, tá uma situação difícil. Vamos orar então, vamos orar. E Deus? E você e Deus? Você é templo do Espírito Santo. Você tem alcance hoje, acesso a Deus através de Cristo Jesus. Não precisa de sacrifício, não precisa de pastor. É você e Deus, irmão. Se prostre diante dele. Faça exatamente como Asaf fez. Asaf estava pensando, Asaf não tinha dito, Asaf não falou sobre isso para as pessoas. Porque ele fala, se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos. Muitas das vezes a gente peca nesse pequeno quesito. Em vez da gente falar com Deus, a gente fala com as pessoas primeiro. A gente esquece que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Deus está ali, irmãos. Sempre está aqui. Deus está presente, irmãos. Lembremos dele. É sobre ele e para ele. Versículo 23. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e é a minha esperança para sempre. É sobre isso, irmãos. É sobre Ele. Ele nos segura pela mão direita. Ele nos sustém. Quantos milagres a gente já passou em nossas vidas? Cada um aqui presente. De quantas coisas Deus já livrou vocês? De quantas coisas Deus já livrou alguém da sua família? No momento que você mais precisou. E hoje em dia a gente esquece. A gente esquece. A gente não se lembra. Estava conversando com um amigo que veio do Brasil, o Rodrigo, ontem. Ele estava contando para mim, eu reclamando do meu carro, para ele falando também do carro que tinha. E a gente esquece de quando a gente comprou o primeiro carro. Quando a gente teve um primeiro carro antigo, lá atrás. Tivemos um Fusca. Fusquinha, gente. Hoje em dia a gente tem um carro automático. Muitos aqui talvez não, mas tem um carro melhor. Tá? Tem uma casa hoje, uma casa que você pode chamar de sua casa. Quantos de nós saiu de um barraco no Brasil? Sabe, quantos de nós já passou necessidade, não tinha o que comer? Mas a gente é ingrato. E a gente não percebe o quão ingratos somos. O quão insensíveis somos, irmãos. Já não tive o que comer.
Hoje em dia tenho, ainda reclamo que não tenho. A gente é ingrato, irmãos. A gente esquece das bênçãos de Deus. A gente fica olhando para os outros. É essa questão de Asaf. Ele olhava para os outros, ele prosperando, tendo coisas, mais coisas. Esquecia do que ele já tinha. Esqueceu de quem ele era. Esqueceu de onde ele estava. Quem Deus chamou ele para ser. O dom que Deus deu na vida dele. Ele era um ministro de louvor, o chefe do louvor. Um cara que profetizava através do louvor. É o dom que Deus tinha dado para ele. E ele estava invejando as coisas dos ímpios. Quantos de nós Deus tem dado maravilhas e a gente esquece? Tem nos tirado da miséria e a gente esquece. Muitos de nós, irmãos, talvez todos nós que estamos aqui, chegou aqui na Suíça, não tinha trabalho e pedimos a Deus um trabalho. E Deus deu um trabalho, Deus tem abençoado, Deus nos abençoou, Deus abençoou os seus filhos. Deus é com os seus filhos. Foi fácil, talvez para alguns, foi difícil, talvez para alguns. Essa é a vida. Mas quando a gente ganha, a gente esquece de agradecer. Quando Deus dá, a gente não lembra mais. Quando Deus livra, a gente esquece. Quando Deus cura, a gente nem se lembra mais. A gente clama, a gente pede. E Deus vai lá e cumpre, honra. E o que a gente faz? Não se lembra dele. A gente é ingrato, irmãos. Não. E isso que aconteceu com o irmão Asaf acontece com nós nos dias de hoje. Exatamente assim. Mas a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que entrar na presença de Deus. Estar na presença de Deus. Lembrar que tem Deus com nós, irmãos. Ele está conosco. Ele perdoa todos que se arrependem. Essa é a bênção. E a gente é salvo hoje em dia através da graça de Cristo Jesus. A gente é salvo através de Cristo Jesus, daquele árduo caminho que Cristo percorreu. A gente tem acesso a Deus. Acesso a Deus. Para finalizar, versículo 27 e 28. Os que se afastam de ti, certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas boas obras. É exatamente esse o ponto em nossa vida, irmãos. Não se trata de nós. A gente, quando a gente vai falar de algo na nossa vida, a gente tem que diminuir. Diminui. Fala dele. Isso que eu tenho é Ele que me deu. Isso foi Ele. Foi através dele. Oh, parabéns, você conseguiu sim, mas foi Deus que me deu. Não foi eu. Foi tudo Ele. Ele me prosperou, Ele me ajudou, Ele esteve comigo. Ele estendeu sua mão, Ele me segurou pela mão direita. Ele tem me sustentado até hoje. Ele tem me livrado de muitas coisas. Mas é Ele. Não sou eu, é Ele. No versículo 27, os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quem se lembra da parábola do prodígio, do filho pródigo? Do filho pródigo. Quem se lembra do filho perdido? Ele tinha tudo na casa do pai, mas quis sair da casa do pai, da presença do pai. Que ali a presença trata de Deus. E foi viver a sua vida, viver o que ele quis. E quando ele chegou lá vivendo a sua vida, ele perdeu tudo. Ele percebeu que ele não tinha ali, aquela felicidade era momentânea, aquele é passageiro. Mas ele se lembra que lá na casa do meu pai eu tinha tudo. É sobre ele, é sobre Deus, irmãos. Que na presença dele, por mais que esteja difícil, a gente tem tudo. Ele está conosco, irmãos. Sejam firmes, perseverem, não desanimem, irmãos. Parem de olhar para as pessoas do mundo e achar que você olha para uma pessoa que está tudo bem com ela. Não é só essa pessoa, porque essa pessoa está tudo bem, que as outras também. Todo mundo passa por dificuldades. Talvez dificuldades diferentes, mas todos nós passamos por dificuldades. Mas a gente foca em uma pessoa e fala essa pessoa não sei o que, essa pessoa tem não sei o que. Mas esquece que as outras pessoas que também não estão com Deus, estão passando por dificuldade também. E todos nós passamos. Paremos de focar nas pessoas e foquemos em nós. Paremos de olhar para as pessoas e olhemos para nós. E através de nós, Deus vai trabalhar. Porque assim,
Enquanto a gente está focado nos outros, a gente esquece de quem somos e de quem é Deus. A gente foca neles. E é onde começa a mente do diabo trabalhar. Tá vendo? Você tá aí com Deus, a pessoa tá melhor que você. Tá vendo? A pessoa não tem Deus. Você tem, mas olha a pessoa. É assim que o diabo trabalha. Ele planta a semente, irmãos. Mas quem rega a semente somos nós mesmos. Sejamos responsáveis, obedientes a Deus. E não esquecemos do versículo 28 de novo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas boas obras. É sobre ele, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Passemos para o momento ofertório. Convido a todos a ficarem de